Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, diz a palavra de Deus. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lhe deram a boca, ou lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Até aqui. Muitas vezes nós nos deparamos com a sociedade em busca de sentido para a vida. E em busca de sentido para a vida, ela começa a marcar dias, datas e tempos de importância e de relevância. Só que, à medida que o tempo passa, as coisas parecem que perdem um pouco do sentido. Parece que perdem o real sentido, o sentido original daquilo para que aquilo foi criado. As coisas vão se desvirtuando, as coisas vão perdendo a sua essência. E o ser humano vai modificando o real significado das coisas. E aquilo que era precioso, aquilo que era importante, aquilo que era marcante, perde a sua essência, logo perde a sua importância. Perdendo a sua essência e perdendo a sua importância, perde também a sua eficácia. Nós estamos celebrando o período da Páscoa. E nós sabemos que já há muito a Páscoa se tornou algo comercial, tal qual todas as festas religiosas se tornaram. Na nossa sociedade, a sociedade moderna, tudo se torna comercial. Nós vivemos em uma sociedade consumista e materialista. E o consumismo e o materialismo tira do ser humano aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais importante, que é a sua espiritualidade, que é a sua capacidade de pensar no transcendente, que é a sua capacidade de sentir o transcendente. Porque juntamente com o materialismo vem também o hedonismo. E o hedonismo, juntamente com o consumismo, ele vem na essência e no sentido de trazer prazer imediato. Hedonismo é exatamente isso, é o prazer imediato. E especialmente a nossa sociedade, a sociedade da tecnologia, a sociedade do clique, a nossa sociedade não tem mais paciência para esperar. Quantas vezes você está ouvindo um áudio pelo WhatsApp e você coloca uma vez e meia mais, 2 vezes mais, porque você não tem paciência de esperar. Às vezes assistindo um vídeo no YouTube, você não tem paciência e você acelera aquele vídeo. Quantas vezes nós deixamos de ter a paciência para fazer coisas que necessitam da nossa dedicação, necessitam da nossa atenção. A nossa sociedade está acelerada. A nossa sociedade perdeu a paciência. E isso é o resultado do hedonismo. O prazer está à distância de um clique. O conhecimento, a informação está à distância de um clique. E com isso nós vamos perdendo a nossa essência. Com isso nós vamos perdendo o real entendimento daquilo que significam as coisas, em especial esse período que nós vivemos, o período da Páscoa. O que celebramos hoje? Nós nos reunimos para nos alegrar, mas nos alegrar por quê? Que motivo temos para celebrar hoje? Na sexta-feira santa eu falava algumas palavras para um auditório que estava celebrando. E a minha indagação para esse auditório é: o que nós estamos celebrando?
Nós estamos na Sexta-feira Santa, mas o que celebramos? Por que nos alegramos? Qual o sentido de nos alegrarmos? Qual o motivo da nossa alegria? Qual o motivo de estarmos festejando? Qual o motivo de estarmos nos embriagando? Se a Sexta-feira Santa que nós celebramos marca o dia mais triste da história da humanidade, se há 2000 anos atrás, nessa sexta-feira que nós celebramos, aquele homem de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, o Filho de Deus, estava agonizando no alto de uma cruz, sentindo dores cruciantes, numa agonia terrível, onde a única coisa que poderia aliviar o seu sofrimento era a morte. Em um tormento que você nunca imaginou e nem vai imaginar como era. Um dia tão triste para a história da humanidade, tão triste para a criação, que, como eu dizia, os pássaros pararam de cantar, o céu se enegreceu, o sol se escondeu, a luz se afastou da terra e o Pai virou as costas para a terra. E tão triste que foi aquele dia. Mas nós perdemos a nossa identidade, mas nós perdemos o sentido das coisas. E um dia que deveria nos levar à reflexão, não apenas por aquilo que Jesus fez, mas por que Ele fez, com qual propósito Ele fez, qual a finalidade daquilo, qual o objetivo daquilo, e muito mais, qual o resultado daquilo. Pastor, então eu não posso me alegrar na Sexta-feira Santa? Sim, você pode se alegrar, não pelo que aconteceu com Jesus, mas pelo resultado que isso proporcionou, porque as suas lágrimas deram a você o riso, porque a sua dor trouxe a você alívio, porque a sua morte deu a você vida, porque o seu escárnio deu a você honra, porque a sua destruição reconstruiu e restaurou a sua vida. Pastor, hoje é domingo de Páscoa, eu não posso celebrar. Sim, você pode celebrar, mas você precisa entender o que você está celebrando. Hoje o que você celebra? Você celebra a ressurreição. Então você celebra a vida, mas que vida? Uma vida ressurreta. Você não celebra a velha vida, mas você celebra a nova vida. Você celebra hoje a ressurreição de Cristo, que segundo as palavras de Paulo é a garantia da nossa ressurreição. Você celebra a ressurreição de Cristo, que é a base estrutural da nossa fé. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15:32, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Aqueles que não têm esperança, come, bebe, festeja e celebra, porque amanhã vai morrer. Para ele a única realidade que importa é essa. O que importa no dia de hoje é celebrar, é beber, é se embriagar, porque para ele não resta esperança. Mas para você, você celebra porque você sabe que hoje, o dia de hoje marca a sua ressurreição. O dia de hoje marca a sua transformação eterna. O dia de hoje marca a sua união definitiva com Cristo. Naquele dia, quando Ele chamar a sua igreja para se unir a Ele, a Bíblia diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados a nos encontrar com o Senhor nos ares. Um dia, aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás vai se tornar uma realidade plena e completa nas nossas vidas. Hoje celebramos não mais a morte, mas celebramos a ressurreição. Mas para que Cristo ressuscitasse, Ele precisou morrer. E Ele morreu da pior forma que você possa imaginar, sentindo dores que você nunca vai sentir, e graças a Deus pela sua vida por isso. Jesus, Ele veio com uma missão.
E a missão que Jesus veio realizar na terra foi a missão de salvar a sua vida, foi a missão de salvar a sua alma, foi a missão de resgatar você e levar você de volta para Deus. Mas você havia pecado, mas Adão havia pecado, e Deus havia estabelecido parâmetros para que você pudesse retornar à presença de Deus, para que você pudesse se reconectar com Deus. Deus instituiu princípios, Deus instituiu leis, Deus trouxe profecias, e todas elas precisavam ser cumpridas. E aqui estamos diante desse texto, o texto que diz que Jesus lá no alto da cruz, depois de falar 5 frases, ele fala a última ou a penúltima frase dele na cruz. Mas antes dele falar a penúltima frase dele na cruz, a Bíblia diz que Jesus viu que todas as coisas estavam terminadas. E vendo que todas as coisas estavam terminadas, diz a Bíblia Sagrada que ele disse: tenho sede. E disse isso para que se cumprisse a Escritura. Que Escritura? Jesus, quando diz tenho sede, ele está cumprindo o Salmo 69, versículo 21. Fel me deram por alimento, e vinagre me deram na minha sede. Tenho sede. Alguém pega uma esponja, embebe em vinagre, coloca no galho de uma árvore chamada isopo, e coloca na boca de Jesus. E Jesus experimenta, e Jesus toma aquilo. Eu fico pensando naquilo que está passando pela mente de Jesus, sentindo dores terríveis, atrozes, mas ele está examinando todas as coisas. Quando o texto diz que ele viu que todas as coisas estavam terminadas, isso significa que ele estava pensando em toda a lei, isso significa que ele estava pensando em todas as profecias, ele estava pensando em todo o Velho Testamento e analisando se faltava alguma coisa, porque a obra precisava ser plenamente completa, a obra precisava ser perfeita. E Jesus conferiu cada detalhe para que a obra fosse perfeita. A obra de Deus para a sua salvação foi perfeita, não há falha. E se Ele deu a você a possibilidade de ser salvo, se Ele deu a você a possibilidade de receber vida nele, isso é pleno, isso é completo, isso é genuíno, isso é perfeito. Não há falha na obra redentora de Cristo. E se Ele te garantiu salvação, não há quem possa arrancar essa salvação de você. Apenas você pode abrir mão disso. Cristo pensou em cada detalhe, todas as coisas passavam pela sua mente, e Ele cumpriu cada etapa perfeitamente. Como nos diz o Salmo 34, como nos diz o Salmo 27, tudo estava sendo cumprido em Cristo, nos mínimos detalhes. E agora, o Salmo 69, versículo 1 se cumpre. E Jesus sentiu o gosto amargo do vinagre. O vinagre poderia ser como a bebida que nós conhecemos hoje, misturada com álcool. Mas o vinagre poderia ser a borra do vinho, o resto do vinho. Certo é que era uma bebida azeda, era uma bebida intragável. Vinagre não foi feito para ser bebido, vinagre foi feito para tempero. E Jesus sentiu o sabor amargo e intragável do vinagre na sua boca, porque a obra de Deus para Cristo foi amarga, porque a obra de Deus para Cristo foi intragável, mas Ele cumpriu. Essa obra que foi amarga era para você cumprir, esse preço era para você pagar, mas Ele pagou, mas Ele cumpriu, mas Ele fez. Se a obra foi amarga, então valorize ela. Se a obra foi amarga, valorize-a.
Você não teve o desprazer de cumprir, mas Cristo cumpriu por você. Então, a experimentar o vinagre, ele fala a sua penúltima frase na cruz. E a penúltima frase que Jesus fala na cruz é: está consumado. Que nós encontramos no versículo 30 do texto que nós lemos. Está consumado. E nós sabemos que a Bíblia, em especial o Novo Testamento, é escrito em grego. E a expressão grega para estar consumado é a expressão tetelestai. E essa expressão tetelestai é uma expressão extremamente comum na Bíblia. Ela é traduzida de diversas formas, de diversas maneiras, em vários contextos diferentes. Porque é uma palavra que abraça muitos contextos e traz sentido e traz explicação para muitas coisas. E era usada em diversos contextos. A palavra tetelestai, ela era utilizada, por exemplo, no comércio. Então, quando alguém tinha uma dívida no comércio, que conseguia quitar aquela dívida, ele recebia na promissória, se é que podemos dizer isso, no documento de dívida, ele recebia uma espécie de carimbo, onde aquele carimbo vinha com a palavra tetelestai. E essa palavra significava, naquele contexto, está pago. Então, e hoje, quando você compra algo em uma loja, normalmente você vai no caixa, e em muitos lugares, o caixa, ao receber o dinheiro, pega a sua nota e carimba, pago. Naquela época era a mesma coisa, só que a palavra era tetelestai, está pago. De posse daquilo, você tinha certeza que você não devia mais absolutamente nada. O que é que Cristo está fazendo na cruz quando ele diz tetelestai? Ele está dizendo: está pago. A sua dívida está paga. Ele está dizendo: eu comprei você, paguei por você. Eu não sou um mero conquistador que conquistei você, eu comprei, eu paguei o preço necessário por você. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23, ele diz: vocês foram comprados por bom preço. Foi pago um bom preço por você. Que preço foi esse que foi pago por você? Pedro responde na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro ou joias preciosas que você foi comprado da vossa vil maneira de viver. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, não foi com diamante negro, não foi com diamante rosa, não foi com Bitcoin, foi com precioso sangue, como de cordeiro, imaculado, sem mancha, o sangue de Cristo. Foi com esse preço que ele comprou você. Então, quando ele diz tetelestai, ele está dizendo: está pago. Foi estabelecido um preço pela sua vida, está pago. A quem é que Jesus está pagando? Nós pensamos assim, na maioria dos casos nós pensamos assim: Jesus foi sacrificado na cruz para pagar o resgate ao diabo, para que o diabo libertasse a nossa alma, para que nós fôssemos libertos do inferno, para que nós fôssemos livres do inferno. Não, Jesus não pagou nada ao diabo, porque Jesus não deve nada ao diabo. Você não deve nada ao diabo. O pagamento foi feito a Deus, porque a dívida era com Deus. Não se deve nada ao diabo, porque não se peca contra o diabo. O pecado é contra Deus, a ofensa é contra Deus. A quem Adão desobedeceu foi a Deus. Então a dívida foi contraída com Deus. Adão não podia pagar, Noé não podia pagar, Abraão não podia pagar, Isaac, Jacó não podiam pagar, os profetas, nem mesmo João Batista, o maior de todos, podia pagar.
Você não podia pagar, eu não podia pagar. Pastor, mas e se eu desse a minha própria vida para que eu herdasse a salvação? Se eu derramasse o meu próprio sangue, o seu sangue é contaminado com o pecado. Era preciso que o sangue fosse puro. Era preciso que o sangue fosse inocente. Era preciso que o sangue fosse sem mácula, sem mancha. É preciso que o sangue fosse incontaminado. A dívida, Jesus contraiu para si. Jesus tomou para si. Por isso, a última frase de Jesus na cruz foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Inclinou a cabeça e morreu. Quando ele diz tetelestai, ele está dizendo está pago. E ele está dizendo para o Pai: Pai, está pago. O preço foi estipulado e eu estou pagando. Ele pagou a sua dívida. E se você já o tem como Senhor e Salvador da sua vida, você não deve mais absolutamente nada. Está pago, tetelestai. Mas se você ainda não o tem como Senhor e Salvador da sua vida, Ele pode fazer você sair daqui hoje sem dívida nenhuma. Ele pode fazer essa palavra se aplicar a você e dizer: tetelestai, está pago. Essa palavra também era utilizada na esfera judicial. Quando alguém estava preso, o camarada tinha algo parecido como uma ficha criminal. E nessa ficha criminal, naturalmente, estavam as suas acusações. E quando essa pessoa cumpria a pena, então, ao sair da prisão, ele tinha em suas mãos a sua ficha criminal que era chamada de escrito de dívida. E era pegada aquela ficha criminal e era carimbada aquela ficha criminal com a palavra tetelestai. Isso significava que aquele réu não devia mais nada à justiça. Aquele réu, ou sobre aquele réu, não pesava mais nenhuma condenação. A pena havia sido cumprida e aquele réu estava livre da condenação. Quando Jesus no alto da cruz grita tetelestai, Ele está dizendo: aqueles que em mim creem estão livres da condenação. Não há condenação sobre a vida deles. E me recordo das palavras de Paulo quando escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, e versículo 14, que diz que ele rasgou o escrito de dívida e encravou na cruz. A sua ficha criminal estava na mão dele naquela hora. E quando ele diz tetelestai, ele está rasgando a sua ficha criminal, está encravando ela na cruz. Está dizendo: Pai, está pago. Pai, a pena está cumprida. Ao olhar para esse réu, olhe para a cruz e o Senhor verá o escrito de dívida dele lá, fixado na cruz, rasgado, demonstrando que está pago. Agora, o mesmo Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: agora já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tetelestai, não tem mais condenação sobre a sua vida, porque Ele inocentou você de todas as acusações. Sabe aquele texto de Apocalipse que chama o inimigo das nossas almas de acusador dos nossos irmãos? Ele não tem mais poder para te acusar, porque a tua dívida foi paga. Você não deve mais absolutamente nada. Essa palavra também era utilizada no contexto da construção civil. E quando no canteiro de obras uma construção era terminada, então se utilizava a expressão tetelestai para dizer: está completa, está terminada
a obra, está concluída a obra. Quando Jesus está no alto da cruz, está pensando em toda a lei, está pensando em todos os detalhes, em todos os requisitos, e quando ele percebe que tudo está feito, ele diz: tetelestai, está consumado, a obra está concluída. E em João capítulo 17, versículo 4, ele diz: eu te glorifiquei, cumprindo a obra que me deste para fazer. Ele realizou a obra, uma obra amarga, uma obra difícil, uma obra intragável, uma obra que custou muito, mas ele diz: eu glorifiquei a ti, cumprindo a obra que me deste para fazer. O Filho de Deus precisa cumprir a obra que lhe foi dada para fazer. Pastor, mas essa obra não dava para fazer, mas essa obra não dava para cumprir. Concordo com você, por isso ele cumpriu por você. Você percebe a importância de um dia como hoje? Você percebe quanta coisa está em jogo? Você percebe quanta coisa Cristo conquistou por você? E de que maneira você recebe isso? E de que maneira você celebra isso? De que maneira você comemora isso? De que maneira você recebe aquilo que Ele fez por você? Se é que você recebe. Ou será que a tua mente ela é superficial a ponto de não entender o que realmente está em jogo aqui? E talvez você não entende ou não entendia porque não sabia. Mas hoje Deus trouxe aqui para te mostrar, para te expor a verdade, tudo que estava em jogo naquele dia e tudo que Cristo conquistou por você e para você, para demonstrar para você que não foi pequena a obra de Deus, que não foi fácil, mas que foi feita, e foi feita completamente. Mas essa palavra também era utilizada no contexto religioso. No contexto religioso, essa palavra era utilizada quando o pastor ou o sacerdote, não existia pastor como nos moldes de hoje, mas quando o sacerdote cumpria as suas obrigações religiosas, quando os ritos religiosos eram cumpridos, quando o sacrifício era oferecido, quando todo o ritual religioso estava terminado, então se utilizava a expressão tetelestai para dizer: a obra espiritual foi feita, a obra espiritual foi concluída. Então Jesus está dizendo: Pai, eu estou trazendo para as tuas mãos mais uma vez as almas que se perderam em Adão. A obra espiritual está sendo concluída também. Tetelestai. O sacrifício está aqui. Não um sacrifício de boi, não um sacrifício de carneiro, mas o sacrifício santo, puro, imaculado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício perfeito está aqui. Então, Pai, tetelestai, está feito, está completo. É curioso que ainda dentro do contexto religioso, quando o pastor ou o sacerdote encontravam uma ovelha que era perfeita para o sacrifício, eles utilizavam também essa expressão, tetelestai, é perfeita, é completa. Tetelestai significa completo, é perfeita, é completa. Essa palavra era utilizada pelos servos quando terminavam o trabalho que o seu patrão lhe passara para fazer. Terminado o serviço, terminada a obra, o empregado chegava para o patrão e dizia: tetelestai, ou seja, o trabalho que o Senhor me incumbiu de fazer está terminado, está feito, está completo. E aí eu me recordo das palavras de Isaías, quando em Isaías 53:11, ele diz que o meu servo, não vou dizer em ordem, mas o meu servo, o justo, verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, salvará muitos.
O servo perfeito, o servo sofredor, estava dizendo para o seu Senhor: a obra, o serviço, o trabalho que o Senhor me deu para fazer, está feito, está completo, está terminado. Eu fiz a obra que o Senhor designou para que eu fizesse. Está terminado. Essa palavra também era utilizada quando o pai designava uma função para o filho. Quando o filho ia, cumpria, realizava a sua função, ele chegava diante do pai e dizia: Tetelestai, aquilo que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. É Jesus se dirigindo ao pai, embora o pai esteja de costas. Ele já havia gritado: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas como um filho obediente, ele se dirige ao pai e diz: Tetelestai, está consumado. A obra, o serviço, o trabalho, a função que o Senhor designou para mim, eu cumpri, eu realizei cabalmente. Quando alguém comprava um imóvel, essa pessoa naturalmente ficava pagando o imóvel, como é hoje. Dificilmente alguém compra um imóvel à vista. E a pessoa ficava pagando, e quando ela terminava de pagar o boleto, entre aspas, aquele boleto era carimbado. Tetelestai. O imóvel estava comprado, o imóvel estava pago, o imóvel agora pertencia àquela pessoa. Quando Jesus diz Tetelestai, sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está resgatando aquilo que ele disse em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou para a casa do meu pai, vou preparar morada. E voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ali, Jesus está requerendo do Pai a morada que ele falou em João 14. Mas ali Jesus está também dirigindo uma mensagem para nós. Ele está dizendo: a morada no céu está paga, foi comprada, está garantida para você. Pastor, mas eu vejo tantas pessoas vendendo terreno no céu. Já está pago, você não precisa pagar nada para ir para lá não, viu? Você não precisa pagar para ter um lugar lá não, já está pago. Ele já pagou por você. Essa palavra também era utilizada quando alguém tinha a escritura de posse de um bem. Essa pessoa recebia o carimbo, Tetelestai, está pago. Agora você pode usufruir, agora você pode desfrutar do bem do qual você tem a escritura. E aí eu me recordo das palavras do próprio Jesus, quando em Mateus capítulo 25, versículo 34, está escrito: e o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo: o paraíso, o reino que foi preparado desde a fundação do mundo, agora é seu. Eu estou dando a você a capacidade de herdar esse reino. Eu estou dando a você a possibilidade de entrar nesse reino. Eu estou dando a possibilidade a você de fazer parte desse reino. Então você só continua plebeu se você quiser. O reino de Deus está aberto para você e você pode desfrutar disso. Você pode fazer parte disso. Ele conquistou isso para você. A obra foi por você. Foi Ele que fez, mas foi por você. Foi em seu favor, foi em seu benefício, foi para que você desfrutasse.
O único beneficiário de toda essa obra é você. E por que você não desfruta disso ainda? E por que você rejeita isso ainda? Te foi concedido de graça, foi conquistado a duras penas por Ele, mas foi conquistado e te entregue de graça. Por que você não vive isso ainda? Por que você não desfruta disso ainda? Mentalize, pense, imagine a imagem de Cristo lá naquela cruz. Pense em tudo que Ele passou até o momento em que Ele disse: Tetelestai. Deus exigiu muito de Jesus, Deus exigiu tudo de Jesus. E Jesus entregou a Deus tudo que Ele exigiu. Deus exige muito dos seus servos. E é necessário que seus servos, a exemplo de Jesus, lhe entreguem tudo o que Ele exige. O que o Pai exigiu do Filho? O Pai exigiu do Filho tudo, até a própria vida. O Pai exige de você tudo, inclusive, principalmente a sua vida. Pastor, então eu vou ter que morrer? Então, a exemplo de Jesus, eu vou ter que ser crucificado? Então, a exemplo de Jesus, eu vou ter que ser sacrificado? Eu vou ter que derramar o meu sangue? Não. Você só vai precisar entregar a sua vida a Ele. Você só vai precisar fazer dele o gerente da sua vida. Se Ele exigiu do Filho a vida, Ele exige de você, que é o seu Filho, também vida. A sua vida. Não para que seja derramado o seu sangue, mas para que você viva essa vida na sua presença. Para que você entregue o controle da sua vida a Ele. Lembre-se que Jesus disse: aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. A vida que talvez você pense que está ganhando lá fora, você está perdendo a vida verdadeira, você está desperdiçando a vida verdadeira. Então entregue essa vida a Ele, para que você receba dele a vida verdadeira, a vida plena, a vida completa, o real sentido de estar aqui e de viver. Jesus fez o que você não faria. Jesus cumpriu o que você não cumpriria. Jesus tornou possível aquilo que para você era impossível. Você jamais poderia alcançar o que Cristo alcançou. Você jamais poderia chegar a Deus se Cristo não tivesse entrado na história, não tivesse tomado as tuas culpas, não tivesse tomado as tuas dores, não tivesse se apresentado a Deus. Com isso, Jesus está fazendo tudo o que é preciso e tudo o que é possível para a salvação dos homens. Tudo o que era preciso ser feito e tudo o que era possível ser feito para que você fosse salvo, Jesus fez. Então você não precisa fazer mais nada, apenas deixar Ele ser o Senhor da sua vida, porque tudo o que era preciso ser feito, Ele fez. Pastor, mas nós estamos aqui, na maioria, em evangélicos, em crentes. E quem disse que Ele é Senhor de todos os crentes? E quem disse que Ele é Senhor de todos os evangélicos? E quem disse que todos aqueles que estão na igreja fizeram ou fazem dele o seu Senhor? Entregaram a gerência da sua vida nas suas mãos de verdade. Eu estou falando de ver na prática aquilo que é revelado nas Escrituras. Eu estou falando que nós precisamos sair da teoria e virmos para a prática. Fazermos dele de fato o nosso Senhor. Fazermos dele de fato o nosso Deus. Porque além dele fazer tudo o que era preciso e possível para a nossa salvação, Ele fez tudo o que era preciso e possível para tornar Deus conhecido entre os homens. Jesus revelou o Pai a você. Quando questionado quem era o Pai, Jesus disse: Filipe, há quanto tempo você está comigo e ainda não conhece o Pai? Pois quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus tornou possível o conhecimento do Pai.
Jesus trouxe o Pai para fazer parte da sua vida. Jesus trouxe o Pai para fazer parte da sua história. Mas Ele faz? Ele pode fazer, se você quiser. Ele pode fazer, se você permitir. Quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, Ele está dizendo, acabou, está feito, está concluído, está completo, não falta mais nada. Agora, o que lhe falta fazer? Só falta dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e render o espírito, e entregar voluntariamente o espírito, e ir para o Pai. Com isso, eu encerro, dizendo que Jesus nos estava ensinando que o Filho só está preparado para ir ao Pai, só está preparado para ir encontrar-se com o Pai, só está preparado para apresentar-se ao Pai quando Ele cumprir tudo. Quando a sua obra aqui na terra estiver concluída, quando Ele cumprir a sua missão aqui na terra, quando Ele completar a sua carreira cristã, então se falta algo, você não está preparado para ir até o Pai ainda. Então prepare-se, porque você pode ir encontrar-se com Ele a qualquer momento. E o Filho só está pronto para se apresentar ao Pai depois que o cumprir tudo. Ele estava dizendo, Pai, sabe os 613 mandamentos que estavam estipulados na tua lei para que eles cumprissem? Eles não vão cumprir. Eles não vão conseguir. Mas eu cumpri. Mas tetelestai. Mas está consumado. Mas está feito. Mas está completo. E eu encerro dizendo, aquilo que você não conseguia fazer, Ele fez por você. Agora é a sua parte. Viva para Ele. Faça dele o seu Senhor. Faça dele o Senhor da sua vida. E você viverá plenamente, na certeza e na convicção de que essa palavra é plena, é completa, é real, é verdadeira sobre a sua vida. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.